Meu irmão quebrou meu nariz. Minha mãe arrancou o telefone das minhas mãos. Eles acharam que eu ficaria em silêncio. Eles estavam enganados. Dindo estava seco, o vinho muito doce e o silêncio mais espesso do que qualquer coisa na mesa. Eu estava na cozinha raspando o recheio no lixo, a máquina de lavar louça zumbia atrás de mim, como se estivesse tentando preencher o espaço que ninguém ousava preencher. Acima de mim, a luz fluorescente piscava, um pequeno lembrete de que as coisas tinham sido negligenciadas há um tempo. Do outro lado da cozinha, meu irmão Brad Brooks estava encostado na geladeira, com uma cerveja em uma das mãos, o sorriso já começando a se formar. Ele sempre usava essa expressão como um distintivo, logo antes de dizer algo que faria sangrar, sem deixar marca. Então eu falei, mantendo a voz tranquila: mamãe e papai assinaram a casa para você. Isso é verdade? Não era uma confrontação, eu queria entender. Eu era mais velha, fui eu quem levou mamãe para a quimioterapia na primavera passada, fui eu quem ficou com papai depois do derrame. Ninguém me disse, eu só queria entender o porquê. Brad deu um gole e me lançou aquele olhar. Por que você se importa, linda? Você nunca esteve por aqui. Sempre foi boa demais para este lugar, Asheville, seu trabalho de enfermeira, sua vida é importante. Ele disse isso como se eu tivesse traído algo sagrado ao sair. Eu estava trabalhando, eu disse, mas eu estava aqui quando foi importante. Ele deu de ombros. Vim uma vez ou outra por ano não conta. Eu fechei a torneira, sequei as mãos. Eu só acho que se estamos falando de propriedade da família, talvez todos nós devêssemos ter participado dessa conversa. Foi então que aconteceu. O corpo de Brad se moveu rápido. Em um segundo eu estava perto da bancada, no outro, minhas costas bateram na geladeira. Eu gaspei, então o joelho dele subiu forte, direto no meu rosto. Eu vi branco, depois estrelas e então nada, só um zumbido molhado nos meus ouvidos. Minhas pernas cederam, o sangue encheu minha boca. Minha mão se estendeu, tateando por algo, qualquer coisa para segurar. Ninguém tinha se movido da sala de estar ainda. Eu me arrastei até o telefone na parede, minha visão estava turva, um olho já começando a fechar, o outro piscando contra a picada do sangue. Minha mão tremia enquanto eu procurava os números, pressionei 9 e depois 1. O receptor foi arrancado da minha mão com tanta força que estalou no chão. Para com isso, minha mãe disse. Elaine Brooks, o avental ainda apertado na cintura, estava de pé sobre mim, como se eu tivesse derrubado um vaso. É só um arranhão, ela disse, com voz ríspida. Você sempre transforma as coisas em um espetáculo. Eu piscava para ela, um olho não abrindo de jeito nenhum, o outro vendo seu rosto sem emoção. Ela não estava horrorizada, nem surpresa, só irritada. Da sala de estar, eu ouvi a voz abafada do narrador de futebol. Segundo e gol, Donald Brooks. Meu pai estava encostado na poltrona, ainda segurando o controle remoto, ainda sem olhar para cima. Lá vai a rainha do drama de novo, ele murmurou. O sangue escorria do meu queixo para minha camisa, ninguém se moveu, nem Elaine, nem Donald, nem Brad. E então eu vi perto da base da parede, minha pulseira, a de couro que eu usava todo turno na emergência. Uma paciente me deu depois que fiquei a noite toda segurando sua mão enquanto ela morria. Ela tinha quebrado durante a briga, agora estava ali, jogada em uma mancha de sangue inútil. Ninguém percebeu. Eu me agachei, peguei a pulseira, algo em mim mudou silencioso como uma porta se fechando. Então, eu caminhei até a porta da frente e saí. Ninguém me seguiu. Quando estacionei em frente ao meu apartamento, a contusão já havia se estabelecido em um roxo profundo e inchado. A maquiagem ajudou, mas não muito. O corretivo não conseguiu esconder o formato de um joelho. Eu entrei pela entrada de funcionários da emergência, mantendo a cabeça baixa, o crachá preso ao meu casaco, boca fechada. Eu não queria perguntas. Eu só precisava sobreviver ao turno. No banheiro dos funcionários, eu pressionei um pano de papel frio contra a bochecha, não porque funcionasse, mas porque eu precisava de algo para fazer com as mãos. O espelho foi honesto. Meu lábio estava rachado, inchando levemente, o osso ao redor do meu olho estava dolorido, a pele escura, como uma sombra que eu não podia lavar. Uma batida me assustou. Linda Kyla, uma das enfermeiras mais novas recém-saída da escola, estava do lado de fora segurando uma xícara. Eu abri a porta. Ela olhou para meu rosto e depois desviou os olhos. Desculpa, eu só pensei que você gostaria de um café. Eu peguei. Obrigada. Ela não perguntou o que aconteceu, não precisava perguntar. Não era curiosidade, era preocupação. Caminhamos até a sala de descanso. Jorge, um enfermeiro de trauma, olhou para cima, acenou com a cabeça uma vez, aquele tipo silencioso de está tudo bem, como os homens fazem quando não sabem o que dizer. Eu me sentei sozinha perto dos armários durante o meu intervalo e finalmente verifiquei o telefone. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem de voz, só uma mensagem da minha irmã Melissa. Não crie drama, você sabe como o Brad fica. Só deixe pra lá. 5 palavras, só isso, mas pesavam mais no meu peito do que o joelho de Brad jamais pesou. Eu não sabia o que esperava dela, talvez não isso. As contusões não eram novas, não realmente. Aos 9, Brad me trancou no galpão do quintal por ter pego o último Pop-Tart. Eu gritei, chutei a porta e implorei.
Lembro do cheiro de fertilizante, dos dentes do rastelo pressionando contra minha panturrilha, da luz tênue através das frestas. Quando mamãe finalmente me deixou sair, ela não perguntou o que aconteceu, só me mandou pedir desculpas por ser difícil. Aos 8, ele me empurrou para dentro do armário de roupas porque eu estava cantando enquanto ele fazia a lição de casa. Eu bati na prateleira ao cair, rasguei meu cotovelo na dobradiça. Lembro da luz sob a porta, uma pausa. Os sapatos de Elaine pararam bem na porta, depois seguiram em frente. Ela nem bateu. Naquela época eu não tinha palavras como abuso ou manipulação emocional. Eu pensava que talvez eu fosse realmente dramática, que lembrava as coisas de forma errada, que eu as tornava piores. Mas sentada no chão da sala de descanso naquela noite, com os dedos traçando distraidamente a protuberância inchada da minha bochecha, eu sabia que algo havia mudado. Senti isso se instalar em mim como uma pedra. Isso não era novo e não ia parar. Foi quando eu peguei uma caneta da minha bolsa e puxei uma folha de receita do bloco. Escrevi a data, depois as palavras trauma frontal, doméstico, não acidental. Pausei, então sublinhei não acidental lentamente 2 vezes. Naquela noite comecei um novo caderno. Título: O que eles fizeram? Página 1. Dia de Ação de Graças, página 2. O galpão, página 3. O armário, página 4. O aniversário que eles pularam, mas disseram às pessoas que eu estava viajando. Algumas memórias machucam demais para manter, mas se eu não escrevesse, temia que começasse a suavizá-las. Elas não mereciam ser suavizadas. Uma semana depois, parei na casa para deixar as compras. Só o leite de aveia para mamãe, a sopa com baixo teor de sódio para papai. Ninguém disse obrigada. Ninguém perguntou como estava o trabalho. Elaine estava organizando velas com cheiro de pinho na prateleira. Donald olhava para a TV, o golfe mudo refletido nos óculos dele. Brad não estava lá, isso era um alívio. Vou ver o sótão, eu disse. Acho que deixei um dos meus cobertores lá. Ninguém levantou os olhos. O sótão estava exatamente como eu lembrava, mofado, cheio de caixas que ninguém tinha aberto desde a administração Clinton. Eu tossi enquanto passava por caixotes de roupas velhas e um ventilador quebrado. Então vi uma caixa com a letra de Elaine, família de 1989 a 2001. Eu me sentei no chão e a abri. As fotos se espalharam. Brad no zoológico. Brad na feira de ciências. Brad com uniforme de beisebol. Havia álbuns inteiros dedicados à infância dele, um para cada série. Eu virei página após página cada bolo de aniversário, cada meia de Natal, cada cesta de Páscoa. O nome dele, o rosto dele, o sorriso dele. Mas eu, não. Nenhuma foto minha. Então, na metade de uma página, com a borda rasgada, a capa de plástico ainda tinha a impressão de uma foto removida. E abaixo, rabiscado com caneta desbotada, estava o dia de Linda sem imagem, apenas o fantasma de uma. Minhas mãos tremiam. Eu cavei mais fundo, encontrei uma foto rasgada ao meio, um bolo com cobertura rosa, metade de um balão, o contorno de uma escrita que parecia minha, e um pequeno pedaço de um suéter azul que eu lembrava ter usado no meu aniversário de 9 anos. Não falei nada, apenas fiquei olhando. Alguém havia vasculhado esses livros e me removido. Não esquecido, apagado. Coloquei a caixa de volta onde a encontrei, sem cobertor nas mãos, apenas poeira nos dedos e aquele pedaço rasgado de aniversário no bolso, como uma cena de crime. Em casa, espalhei tudo na mesa da cozinha, fotos de ferimentos antigos, datas rabiscadas, cópias de anotações médicas, a foto de aniversário dobrada de novo. Eu colei cada uma na parede, uma por uma. Não para criar um espetáculo, mas para documentar. Eu chamei isso de o caso contra o silêncio. E ainda parte de mim se perguntava se eu estava exagerando, se estava empilhando histórias que não se pertenciam, se talvez Melissa estivesse certa. Foi quando o telefone tocou. Raquel McKinley. Não falávamos há anos. Ela cresceu na casa ao lado, costumava trocar lanches comigo na segunda série. Sua voz não havia mudado. Linda, ela disse, não sabia se deveria ligar, mas é sobre Sophie, minha sobrinha. Ela tem 8 anos e está ficando com a Elaine esta semana, enquanto a irmã de Raquel está no exterior. Ela me contou algo hoje. Raquel continuou. O tio Brad ficou bravo, disse que ela estava fazendo muito barulho, e ele a empurrou, não com força, mas o suficiente. Meu aperto no telefone se intensificou. A voz de Raquel quebrou e então ela disse. Ele me disse para não ser uma rainha do drama, como a Linda. Eu olhei para a parede, as fotos, as anotações, as datas. Não era só uma memória a mais. Não era pessoal, era um padrão, e havia começado de novo, só que com um alvo menor. Dessa vez, Raquel ainda estava falando, perguntando o que deveria fazer. Eu não respondi de imediato. Estava olhando para uma anotação que eu havia escrito na noite em que cheguei em casa do hospital, aos 23 anos. Não estava ruim o suficiente para importar, exceto que agora importava, porque não se tratava mais apenas de mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu continuava ouvindo a voz de Sophie na minha cabeça. Ele me disse para não ser uma rainha do drama, como a Linda. As palavras me doíam, não porque eram novas, mas porque não eram.
Elas simplesmente haviam sido passadas, como uma herança de família que ninguém pediu. Eu fiquei sentada no escuro, olhando para a parede que eu havia coberto de evidências. Cada página tremia levemente com a brisa da janela rachada. O quarto cheirava a tinta de impressora e algo mais antigo, como uma dor que havia se instalado no carpete. Abri meu laptop. Lá, em uma velha pasta de backup que eu nem lembrava ter nomeado, havia uma série de imagens de mais de uma década atrás. Eu, no início dos meus 20 anos, parada no espelho do banheiro, clavícula machucada, lábio cortado, um olho roxo quase fechado. Eu havia esquecido que as tinha tirado naquela época. Devia precisar de uma prova, mas em algum momento eu as enterrei, escondi as fotos. Talvez pensando que se eu não as visse, elas não eram reais. Agora, elas me encaravam, como testemunhas que eu uma vez silenciara. Comecei a arrastar os arquivos para uma nova pasta. Então abri um novo documento e o titulei Projeto Testemunha. Cada detalhe foi para lá, não só o que eles fizeram, mas o que disseram depois, o que eu estava vestindo, o que eu disse de volta, o que não disse e o que eu sabia agora. Se eu ficasse em silêncio, Sophie aprenderia as mesmas lições que eu aprendi. Como dobrar a dor em polidez. Como sangrar silenciosamente. Eu não poderia deixar isso acontecer. Não de novo. O envelope era de cor creme e espesso, sem remetente, apenas meu nome escrito à mão com uma letra apertada e cuidadosa. Eu abri sobre a pia, com as migalhas de torrada seca ainda sobre a bancada. Dentro havia uma carta, 3 páginas, assinadas no final. Miss Florence Greer, minha professora de música da 8ª série. Eu não pensava nela há anos, mas no segundo em que vi o nome dela, me lembrei do dia em que eu me encolhi quando Brad bateu a porta do armário. Ela olhou para mim com suavidade por um segundo a mais. Ela escreveu: Linda, eu vi os hematomas naquela época. Eu fiz um relatório para o conselheiro da escola. Seus pais vieram furiosos. Houve ameaças, advogados, difamação. O conselheiro se afastou. Eu fiquei quieta. Me arrependi disso desde então. Guardei meu diário daquela época, o relatório também. Se um dia precisar, está à sua disposição. Você não estava sendo sensível demais. Você não estava inventando. Eu acreditava em você naquela época. Acreditei em você agora, minhas mãos tremiam, mas não de raiva, de alívio. Pela primeira vez, alguém fora da família disse isso, escreveu, confirmou que o que eu lembrava não era uma versão distorcida dos eventos, era real. Eu a chamei naquela tarde. Sua voz estava mais suave do que eu lembrava, mais velha, mais firme. Desculpe por não ter feito mais, ela disse. Pessoas como sua mãe contam com o silêncio, o seu e o de todos os outros. Olhei para a parede à minha frente e as anotações, as fotos, a foto que Raquel havia me enviado de Sophie, seus lábios inchados e os olhos dela não encontrando a câmera. Eles não vão mais ter esse silêncio, eu disse. Não de mim. Elaine ligou na semana seguinte, sua voz estava leve, quase doce. Vamos jantar no domingo, só família. Brad e Ritter estarão lá. Você deveria vir. Eu hesitei, então disse sim. Fiz uma torta de pêssego, a favorita de Elaine, e comprei um buquê de tulipas amarelas pálidas, aquelas que ela costumava colocar na janela quando eu era pequena, antes de parar de notar as pequenas coisas. Quando cheguei, a mesa já estava posta, velas, guardanapos de tecido, taças de vinho viradas de uma forma específica. Brad estava sentado à cabeceira da mesa, com o braço ao redor de Ritter, que sorriu como se tivesse ensaiado. Elaine pegou a torta, acenou com a cabeça. Está cheirando bem, ela disse. Sentamos. O peru estava quente, os pães ligeiramente queimados. Brad começou uma história, uma que eu não ouvia há anos. Lembra quando a Linda se trancou no armário porque eu peguei os desenhos dela? Ele riu. Você era um caos naquela época. Todos riram com ele. Eu não. Era o contrário. Eu disse em voz baixa, você me trancou. Brad sorriu. Você ainda está segurando isso? Olhei para o meu colo, uma mão sobre o guardanapo, a outra perto do bule de chá. Elaine suspirou. Podemos não estragar o jantar, por uma vez? E então o bule de chá virou, a água quente derramou no meu colo. Eu gaspei, empurrei minha cadeira para trás, o calor mordendo minhas calças. Elaine não se moveu, Brad piscou, depois riu. Cuidado onde se senta. Levantei lentamente, minhas pernas queimavam, meus olhos não. Elaine começou a cortar a torta. Isso é sua culpa, ela disse. Você estava sentada muito perto. Olhei ao redor da mesa. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento, nenhuma surpresa. Eles simplesmente continuaram comendo. O garfo raspando o prato, a vela piscando, e eu entendi, não era um jantar. Era um lembrete de que ainda pensavam que eu estava blefando. Naquela noite fiz uma lista. 2 colunas, à esquerda, pessoas que ficaram em silêncio, à direita, pessoas que ajudaram os feridos. A primeira era mais longa, mas a segunda importava mais. O nome de Sophie estava no topo. Pensei na vozinha dela, repetindo palavras que uma vez me cortaram como vidro. Pensei na maneira silenciosa com que ela mantinha as mãos no colo, como se tentasse não ocupar muito espaço. Então pensei na carta da Miss Greer, na ligação de Raquel, e nas minhas próprias contusões, camadas como anéis em uma árvore. Na manhã seguinte fiz outra torta, mesma crosta, mesmo recheio.
Dirigi até a casa. Elaine abriu a porta, surpresa. Não esperava você. Entreguei a torta a ela. Ela pegou sem agradecimentos. Preciso de 10 minutos, eu disse. Na cozinha estavam reunidos Donald, de braços cruzados. Brad inclinado, Ritter em silêncio. Elaine dobrando um guardanapo com atenção demais. Vocês têm 72 horas, eu disse, para contar a verdade publicamente sobre o que aconteceu comigo e o que está acontecendo com a Sophie. Brad riu com desprezo. Agora você está nos ameaçando? Elaine me olhou como se eu fosse feita de fumaça. Você acha que as pessoas vão acreditar em você em vez da sua própria família? Eu não levantei a voz, não tremei. Eu não preciso de crença, eu disse. Eu tenho documentação e Sophie. Me virei e saí pela porta da frente, deixando a torta esfriando no balcão deles como um aviso. Eles não ligaram. Não depois de um dia, nem depois de 2. Nenhuma desculpa, nenhuma negação, nada. Apenas aquele velho muro, o silêncio que praticavam. Mas eu não fiquei parada. Enviei uma cópia da carta de Miss Greer para o meu advogado, anexei fotos, cópias de anotações de diário, documentação médica. Eu rotulei cada arquivo, cada data. Adicionei a citação de Raquel e mais um arquivo de áudio. Raquel havia pedido a Sophie que repetisse o que ela tinha ouvido de Brad e ela fez, clara como vidro. Sua voz dizia, o tio Brad me disse para não ser uma rainha do drama como a Linda. Depois ele disse, se eu contasse para alguém, ele tiraria meu gatinho. No fundo, ouvia-se a voz de Elaine, cortante e baixa. Bem, se ela simplesmente se comportasse, nada disso aconteceria. Eu ouvi 2 vezes. Na primeira, chorei. Na segunda, escrevi cada palavra. Enviei tudo para o meu advogado. Marianne Ketty, minha advogada, ligou 2 horas depois. Isso é mais do que suficiente, mas esteja preparada. Eles vão negar tudo. Eu acenei, mesmo que ela não pudesse me ver. Olhei para o corredor vazio à minha frente, a pasta aberta na tela, o áudio pausado na palavra gatinho. Eles ainda achavam que eu estava blefando, ainda achavam que o silêncio era poder. Não perceberam que eu tinha aprendido com eles, mas não o que queriam. Eu não herdei o silêncio deles. Eu tinha transformado a verdade em uma arma. Eles concordaram em se reunir no salão da igreja, terreno neutro, sem advogados presentes. Elaine chegou primeiro, vestindo uma blusa rosa que ela costumava guardar para funerais. Donald veio em seguida, com sua bengala batendo no piso. Brad e Ritter seguiram, com as faces lisas ensaiadas. Eu já estava sentada, assim como Marianne Ketty, minha advogada. Ela não estava ali para argumentar, apenas para observar. Convidamos mais uma pessoa, alguém que eles ainda não conheciam. A porta se abriu e Miss Greer entrou, com o mesmo coque prateado, com a mesma calma. Ela se sentou ao meu lado. A boca de Elaine se apertou. Brad murmurou algo baixinho. Eu apertei o play. O áudio preencheu o salão. A voz de Sophie pequena, mas firme, depois a de Elaine. Ninguém se mexeu. Entreguei cópias da carta de Miss Greer. Donald folheou. Elaine dobrou a dela sem ler. Brad se recusou a pegar. Ritter olhou para a mesa. Marianne colocou um papel final sobre a mesa, uma declaração de custódia temporária. Sophie ficaria com Raquel até segunda ordem. O CPS já estava envolvido. A escola tinha sido notificada. Elaine abriu a boca, mas a fechou novamente. Então Miss Greer se levantou e colocou algo na mesa entre nós. Uma xícara de chá de porcelana, branca com uma borda azul. Era minha, de anos atrás. Ela olhou para Elaine. Você deu isso para a loja de usados. Eu comprei de volta, Elaine zombou. É só uma xícara. Miss Greer não vacilou. Não, é o que ela segurava quando ninguém mais a segurava. Ninguém falou. A sala ficou estranhamente silenciosa, como se uma cortina tivesse caído, uma cena sem aplausos. Brad olhou para mim então, não com raiva, apenas confuso, como se ele não conseguisse entender como a história não terminou do jeito que ele esperava. Levantei, peguei a xícara de chá e a coloquei delicadamente na minha bolsa, então saí. O apartamento estava silencioso quando cheguei em casa. Coloquei a xícara na janela, ao lado de um vaso de manjericão que ainda não havia desistido. A luz tocava a borda da xícara, fazendo-a brilhar suavemente, como se lembrasse das mãos que um dia a seguraram. Preparei chá sem música, sem notícias, só o bule, a caneca, a cadeira. Algumas horas depois, a campainha tocou. Era Raquel com Sophie, que se enrolou atrás de suas pernas. Sua mochila pendia de um ombro, e um gatinho de pelúcia espiava pela zíper. Raquel parecia cansada, mas grata. Ela queria trazer algo. Sophie deu um passo à frente, com um pedaço de papel dobrado na mão. Ela não falou, apenas me entregou o papel e subiu no sofá, sem esperar permissão. Desdobrei a nota. Era um desenho, eu e Sophie lado a lado, cada uma segurando uma xícara de chá. A dela era rosa, a minha azul. Ambas sorrindo, em um lápis trêmulo. Abaixo, ela escreveu, agora estou segura. Sentei do outro lado dela, o chá esfriando entre nós. Ela me olhou, realmente olhou, e eu vi. Reconhecimento não apenas de mim, mas de si mesma em mim. Não disse muito naquela noite, não era necessário. Antes de dormir, escrevi uma linha no topo do meu diário. O silêncio não é o meu legado.
3 semanas depois, os papéis chegaram. Raquel foi concedida a guarda total de Sophie. O tribunal emitiu uma ordem de não contato contra Brad, com visitação supervisionada, apenas com um monitor designado pelo Estado. Elaine e Donald foram incluídos na restrição, aguardando avaliação. Não foi dramático, não fez as manchetes, apenas assinaturas, carimbos de tempo, iniciais, nos cantos organizados dos documentos que agora tinham peso, como âncoras. Mariane me ligou naquela tarde. Você conseguiu, ela disse. Eu não sabia exatamente o que isso significava. Eu não tinha consertado nada, mas o sangramento havia parado. Naquela noite, empacotei uma caixa pequena. Dentro, cópias impressas de tudo, fotos, cartas, transcrições de áudios, um pendrive com todos os arquivos rotulados e datados. Enviei o pacote para uma caixa postal que eu havia aberto no nome de Sophie. Ninguém precisava ver agora, mas um dia ela poderia querer. Um dia ela poderia precisar lembrar o que foi sobrevivido por ela e quem não desviou o olhar durante o jantar. Preparei chá para nós duas. Sophie tinha encontrado uma xícara igual à minha na loja de usados. Plástica, mas com a mesma borda azul. Ela a levantou para a boca com as 2 mãos. Você acha que eles ainda estão bravos? Ela perguntou. Eu sorri devagar. Não importa. E não importava não mais. A primavera chegou tarde naquele ano. As árvores fora da minha janela permaneceram nuas até abril, como se não soubessem se o frio realmente havia passado. Sophie gostava de se sentar na janela de manhã. Ela desenhava, murmurava baixinho e, ocasionalmente, olhava para ver se as tulipas no vaso haviam florescido. Uma manhã, coloquei algo ao lado do caderno dela. Ela olhou para baixo. Uma nova xícara de chá de porcelana com a borda azul igual à minha, sem rachaduras, sem lascas. Ela traçou a borda com o dedo. É para mim? Eu acenei com a cabeça. Você não precisa mais beber das quebradas. Ela não disse nada, apenas puxou a xícara para perto, gentilmente, como se fosse algo vivo. Do outro lado da mesa, coloquei a minha, a velha, a que Miss Greer havia salvo, ainda intacta, ainda de pé. 2 xícaras de chá lado a lado. Eu a servi com camomila. A luz capturou a xícara dela como uma promessa silenciosa. Ela inclinou o queixo na mão, me estudando. Você acha que eles algum dia vão pedir desculpas? Eu não respondi de imediato, porque algumas perguntas não precisam de respostas. Algumas respostas não importam. Peguei minha xícara, a borda quente contra minha palma. Sophie levantou a dela também. Bebemos em silêncio. A janela atrás dela estava cheia de verde.